Então, iniciando com o tópico de radiação solar, onde os objetivos de aprendizagem são conhecer as características da radiação solar e quais os fatores que afetam a quantidade de radiação solar recebida no topo da atmosfera, onde inicialmente falaremos sobre a emissão solar, características do Sol, lei de Stefan-Boltzmann, ciclo de manchas solares e a lei do deslocamento de Wien. Bom, aqui nós temos então as fontes de energia da Terra, onde a gente consegue observar claramente que a radiação solar é a principal fonte de energia para o nosso planeta, correspondendo a 99,97%. As demais fontes, então nós temos a geotérmica com 0,025%, combustíveis fósseis com 0,007% e também outra fonte de energia para o planeta são as marés com 0,002%. Bom, a quantidade de radiação solar que vai ser recebida no topo da atmosfera terrestre, ela vai ser afetada por 4 fatores, que são emissão solar, distância Sol-Terra, altura do Sol e duração do dia. Então, nós vamos iniciar falando sobre a emissão solar, onde todos os corpos com temperatura maior do que 0 Kelvin, que é o zero absoluto, emitem radiação. Então, o Sol emite radiação, nós emitimos radiação, a vaquinha, o picolé, enfim, todos os corpos com temperatura maior do que 0 Kelvin vão emitir radiação. Então, nós temos, aqui um exemplo, corpos em que a temperatura ela vai ser igual a 0 Kelvin. Isso representa que as moléculas elas vão apresentar uma velocidade de 0 metros por segundo, ou seja, essas moléculas elas estão paradas. Mas quando um corpo apresenta moléculas com velocidade maior do que 0 metros por segundo, isso quer dizer que esse corpo ele possui uma temperatura que é maior do que 0 Kelvin. Bom, então todos os corpos vão emitir a mesma quantidade de radiação? Não. Pela lei de Stefan-Boltzmann, os corpos com temperatura maior do que 0 Kelvin vão emitir radiação a uma taxa que vai ser proporcional à quarta potência de sua temperatura absoluta. Portanto, quanto maior a temperatura do corpo, maior vai ser a energia total emitida por esse corpo. Tá? Bom, aí pela lei de Stefan-Boltzmann, a gente consegue chegar na energia total emitida pelo Sol, que é de 7,3 vezes 10 na 7 watts por metro quadrado. Mas aí eu pergunto para vocês, toda essa energia vai chegar no topo da atmosfera terrestre? Não, somente uma fração minúscula vai ser interceptada no topo da atmosfera, justamente porque a energia recebida vai ser inversamente proporcional ao quadrado da distância solar, ou seja, a distância entre Sol e Terra, que é de 150 milhões de quilômetros, que a gente chama de uma unidade astronômica. Bom, então justamente por isso é que cerca de 0,002% da energia total emitida pelo Sol vai ser interceptada no topo da atmosfera. E essa energia, então, nós chamamos de irradiância solar total ou constante solar, que aqui está entre aspas, porque ela não é exatamente constante. Então, a quantidade de energia que vai chegar no topo da atmosfera vai ser de 1.366 watts por metro quadrado. Bom, essa energia que chega no topo da atmosfera, ela vai ser função da atividade solar e também da distância Terra-Sol.
Então aqui nós temos os ciclos de manchas solares, que vai afetar diretamente a quantidade de radiação solar que vai chegar no topo da atmosfera. Então as manchas solares, elas apresentam um ciclo de cerca de 11 anos. E aqui nós temos duas imagens que mostram o mínimo solar, então quando o Sol está inativo, e o máximo solar, então quando o Sol está ativo. Então, as manchas solares, elas vão causar uma variação de mais ou menos 1 watts por metro quadrado, ou seja, uma variação de cerca de 0,07% na quantidade total de radiação que vai chegar no topo da atmosfera, ou seja, né, é uma variação muito pequena. Apesar disso, na história do planeta foi observado, então aqui nós temos o número de manchas solares entre 1600 até o presente, então a gente consegue observar a atividade solar ao longo dos anos. E entre mais ou menos 1650 e 1700, praticamente não houve atividade solar, que é o que a gente chama de mínimo de Malden, né? E justamente por isso, então, nós tivemos uma pequena idade do gelo. Bom, então a gente viu que os corpos vão emitir radiação proporcional à sua temperatura elevada na quarta potência, né? Então, quanto maior a temperatura do corpo, maior vai ser a emissão de radiação deste corpo, mas também nós podemos saber pela lei do deslocamento de Wien que o comprimento de onda da radiação que cada corpo emite vai depender também da sua temperatura. Então não é somente a quantidade de radiação emitida, como também o comprimento de onda emitido pelo corpo. E essa lei do deslocamento de Wien, ela fala que o comprimento de onda de máxima emissão de um corpo vai ser menor quanto maior a temperatura. Então, corpos com maior temperatura vão emitir radiação em comprimentos de onda menor, e corpos com menor temperatura vão emitir radiação em comprimentos de onda maior. Então, por exemplo, quando a gente compara o Sol em relação a nós, ou por exemplo, em relação a um picolé, como o Sol possui uma temperatura maior, ele vai emitir radiação em comprimentos de onda menor. E o picolé, por ser mais frio, né, temperatura menor, então ele vai emitir radiação em comprimentos de onda maior. Bom, então eu vou deixar aqui um exercício para vocês, onde vocês vão usar a lei do deslocamento de Wien, então ela está aqui embaixo, tá? Para calcular o comprimento de onda de máxima emissão, é esse λm do Sol, onde a gente sabe que ele possui uma temperatura de 6.000 Kelvin, tá? Então vocês só vão substituir a temperatura aqui e vocês vão fazer também o mesmo com a temperatura de uma pessoa, tá? Lembrando então que a temperatura é em Kelvin. Então agora vocês pausem o vídeo para resolver o exercício. E eu continuo aqui. Bom, então resolvendo, né, aquelas equações, nós temos que o comprimento de onda de máxima emissão do Sol é de 0,5 micrômetros, que aqui pelo espectro eletromagnético mostra essa faixa do visível. Então, o comprimento de onda de máxima emissão do Sol é na faixa do visível, enquanto o comprimento de onda de máxima emissão de uma pessoa, então mais ou menos, né, uma temperatura de 310 Kelvin, é de 9,3 micrômetros, que é mais ou menos aqui, 9,3 é quase 10, né, o comprimento de onda, então é na faixa do infravermelho, tá? Bom, então, como a gente viu pela lei do deslocamento de Wien, o Sol, com
como apresenta uma temperatura maior, emite a maior parte da sua radiação em comprimentos de onda curto ou menores, né? Então a gente calculou agora há pouco, né, que ela emite radiação principalmente na faixa do visível, entre 0,4 e 0,7 micrômetros, que é uma radiação de onda curta. Bom, aqui nessa figura nós temos a distribuição espectral de energia emitida por corpos negros com diferentes temperaturas. Então, essa curva aqui tracejada, né, que é a curva dos 6.000 Kelvin, que é a temperatura do Sol. Então, aqui mostra, aqui embaixo, então, nós temos o comprimento de onda. Então, aqui mostra que o Sol ele emite radiação em todos os comprimentos de onda, tá? Mas o pico de emissão ele vai se dar na faixa do visível.